Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, tá? Daremos início hoje à nossa apostila 2, setor B, aula 14, quantidade de calor latente. Pessoal, na aula passada nós falamos sobre calor sensível, né? E lembra que eu reforcei bastante para vocês em que acontecia mudança de temperatura, mas não ocorria mudança de estado da nossa substância. Pois bem, vou subir aqui a apostila, tá? Por que eu ressaltei bastante, pessoal? Porque no calor latente ocorre a mudança de estado, né? Então, o calor latente, também chamado de calor de transformação, é uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo enquanto seu estado físico se modifica. Pessoal, anote isso aí do ladinho, tá? Ou seja, é uma grandeza que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo enquanto o seu estado físico se modifica, tá? Anote isso aí ao lado. É importante, pessoal, destacar que nessa transformação a temperatura permanece a mesma, ou seja, né? Foi o que eu falei, o calor latente ele é o contrário do calor sensível. Calor sensível, temperatura variando, porém o estado se mantém. Calor latente, temperatura fixa, porém o estado físico, né, se alterando. Por isso que aparece aqui os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso e o nome de cada transformação. Perfeito? Como exemplo, podemos pensar num cubo de gelo que está derretendo. Quando ele começa a mudar de estado físico, do sólido para o líquido, a temperatura da água nesse momento permanece a mesma nos dois estados. Entendeu? Então, pessoal, pensa lá, o gelo está derretendo. Se eu colocar um termômetro, a temperatura ali vai ser igual nesse estado, tá? Por quê? Está ocorrendo a mudança de estado, né? Mas a temperatura é a mesma. Perfeito, pessoal? Então, vou subir aqui a nossa tela, tá? Como que nós calculamos essa quantidade de calor? Pessoal, algumas coisas vão se manter lá do calor sensível. O que é o quê? Quantidade de calor, exatamente, tá? Unidade, caloria ou joule. Muito bom. Professora, preciso transformar a caloria para joule. Como que eu faço? Uma caloria igual a 4,18 joules. Perfeito? Anote aí a conversão para ficar também mais fresco sempre na cabecinha, né? Então, eu tô falando aqui a fórmula, tá, pessoal? Ó, vou anotar aqui do ladinho, ó. Tá? Então, o que? É a quantidade de calor, unidade de medida, caloria ou joule, perfeito? Precisou converter, vou colocar aqui, ó, uma caloria igual 4,18 joule, tá ok, pessoal? A massa, M, massa, gramas ou quilogramas. L, calor latente, tá? Então, o L é o calor latente, a unidade pode ser calorias por gramas ou joule por quilogramas, tá ok? Pessoal, importante, o calor latente ele pode apresentar valores negativos ou positivos. Sendo assim, se a substância estiver cedendo calor, o seu valor será negativo. Processo exotérmico, tá? Isso ocorre na solidificação e liquefação, tá, pessoal? Vou tirar as anotações aqui, tá? Então, pessoal, anote isso aí também na sua apostila. Se a substância estiver cedendo calor, o valor vai ser negativo. Processo exotérmico. Isso ocorre na solidificação e liquefação. Ó, aqui, ó, tem o nome certinho, ó, solidificação e liquefação. Grifa eles e puxa uma setinha. Escreve aí ao lado isso que eu tô falando, perfeito? Agora, se ela estiver recebendo calor, o valor será positivo. Processo endotérmico. Isso ocorre na fusão e vaporização. Puxa uma setinha aí, tá?
E anota aí ao lado, pessoal, vou falar novamente. Se a substância está recebendo calor, tá? O valor vai ser positivo, processo endotérmico e ocorre na fusão e vaporização. Perfeito, galera? Então, vou subir aqui a página, tá? Para falar mais uma observaçãozinha para vocês. Pessoal, calor latente de vaporização. Isso também nós vamos ler bastante nos exercícios, tá, pessoal? E é importante ter isso aí na cabecinha de vocês, para sempre quando ler ficar mais fácil. Então, nós temos calor latente de vaporização e calor latente de fusão, tá? Então, vamos lá. O de fusão é o calor que é absorvido ou cedido pelos corpos durante o processo de fusão do líquido para o sólido e vice-versa, tá? Calor latente de vaporização é aquele que é transferido durante as transformações sólido-líquido ou líquido-sólido em temperatura constante. Tá bom? Pessoal, isso daí, essa nomenclatura aparece bastante nos exercícios, por isso que eu estou falando, tá? Anote aí do lado e coloque uma observação também. Mas, professoras, vamos lá. Exemplos, né? Que fica mais fácil. Por exemplo, quando aquecemos a água, até a temperatura de 100 graus Celsius, ela inicia o processo de evaporização. Quando toda a água, tá? Quando ela inicia o processo de evaporação. Enquanto toda a água não se tornar vapor, sua temperatura não muda. Quando jogamos água sobre uma superfície muito quente, toda a água vaporiza-se, quase instantaneamente. Esse processo é chamado de calefação e envolve a absorção de calor latente. Há troca de calor latente também quando tocamos numa garrafa de refrigerante em baixas temperaturas e todo o seu conteúdo congela-se rapidamente em temperaturas constantes, graças à sua temperatura mais baixa que o ponto de fusão da água. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, anotem essas observações que eu falei aí para vocês, tá? Que é bem importante para ajudar vocês no exercício. Vou subir aqui também. E aqui ele tem o gráfico, onde mostra as mudanças de fase em substâncias puras. Ocorre em temperaturas constantes, mediante a absorção ou liberação do calor latente. Todas as substâncias puras apresentam uma curva de aquecimento, tá, pessoal? Então, a curva de aquecimento relaciona a temperatura, que é o nosso eixo Y, com a quantidade de calor cedida, que é o eixo X, na mudança de fase, tá? A temperatura vai permanecer constante, embora ocorra trocas de calor. Pessoal, dúvidas? Mandem para nós.